Bom dia, eu quero salvar os irmãos com a paz do Senhor, já agradecendo pela rica oportunidade que nos concede nesta manhã, agradecendo pelo que o Senhor tem feito, pelo continuar fazendo em nossas vidas. Deixa nessa manhã a nossa meditação em Hebreus 11, que a epígrafe fala justificado pela fé, que diz assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem, porque ela e os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus que foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, mas foi achado, porque Deus trasladara, visto como antes a sua trasladação. Alcançou o testemunho, o que agradara a Deus. Ora, a fé é impossível de agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que o buscam. Hebreus, fala sobre a fé, não tem como falar que foi o escritor dos Hebreus, Até hoje, os historiadores não sabem o escritor aos Hebreus, Uns diz que foi Paulo, outros diz que foi Pedro, outros que foi Marcos, outros diz que foram, um dos irmãos primitivos, mas ninguém sabe quem escreveu os Hebreus. Mas enfim, a fé, ela é fundamental para que nós podemos alcançar algo da parte do Senhor. Irmã, tem dia que a gente está sem fé, acontece. Tem dia que a gente acha que tudo está perdido, é possível, porque são ataques, a gente passa por ataques, Ataques malignos. O inimigo não quer que a gente vá avante do nosso propósito, então ele nos ataca. Às vezes a gente vai em ambientes, a gente tem muitas vezes encontro com pessoas, lugares, que pessoas têm relação com as trevas, pessoas têm suas próprias religiões, Então, assim, a gente é confrontado espiritualmente, e a gente tem que ter o discernimento do que vem e do que não vem de Deus, E a gente vê aquele ataque intenso das trevas, querendo que a gente pare, a nossa caminhada, querendo que a gente pare a nossa jornada com Cristo, Geralmente quando a gente tem um ataque e a gente passa por ataque das trevas, a gente vê que o inimigo ele nos ataca para que a gente não possa prosseguir naquilo, que o Senhor se agrada. Então, assim, toda vez que a gente amanhece, a gente tem um período que a gente quer jogar tudo, que a gente quer deixar tudo, que a gente quer ir embora, que a gente quer deixar o lugar, quer deixar o ambiente, quer abrir mão daquilo que a gente já tem, como é que se diz, recebido da parte do Senhor. São ataques malignos, A gente ataque, ele primeiro ataca a nossa fé, porque se ele atacar a nossa fé, a gente não tem mais propósito para permanecer naquilo que é certo, naquilo que é fiel, naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, que é a palavra do Senhor. Então temos que ter o discernimento, quando as trevas estão nos atacando, E a fé é umas ferramentas que a gente usa para nós continuarmos meia luta, meia guerra, meia batalha. Sabemos que não é fácil, Você ter fé quando tudo está bem, você tem fé quando tudo é aprazível, você tem fé quando tudo está bem exteriormente, financeiramente, conjugalmente, ministerialmente, mas ter a fé quando a gente passa por adversidade, a fé que passa por dificuldade, a fé que passa por embates da vida, a fé que passa pelo desprezo, por humilhação, por escassez,
Essa é a fé verdadeira, né? Essa é a fé que confronta adversidades, né? E a gente tem que ter o discernimento, né, daquilo que é ataque, né? Daquilo que você está sendo atacado e daquilo que você abre mão, né? Por que abrir mão? Abrir mão porque eu acho que não vai acontecer, abrir mão porque eu acho que Deus não vai fazer, abrir mão porque eu acho que eu não vou conseguir, abrir mão porque está muito difícil, né? E se a gente olhar de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que muitos que caminharam na fé, né, tiveram suas dificuldades. Abraão, né, era o pai da fé. A Bíblia diz no capítulo 12 que Deus fala com ele, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, com 75 anos, né, pegou toda a sua família, né, e foi, né, e foi. Com 75 anos, enquanto aqui na terra, com 75 anos, muitos já estão acabados, muitos já estão chegando ao fim. Deus faz uma promessa a Abraão, que com 75 anos, né, da vida dele, ele vai começar, aleluia, uma história nova na vida de Abraão, né. Abraão é considerado o pai da fé, amigo de Deus. Então, quantos, né, na vida de pessoas estão sendo encerradas, né, por causa dos números, né, porque as pessoas olham para nós muito por número, por situações, né, quantas pessoas olham por número, né, a pessoa está com 70, 75 anos, muito, pronto, acabou, não tem mais nada, mas a Bíblia diz, né, que floresceremos como a palmeira, né, aleluia, glória a Deus, né, daremos fruto, né, na nossa jornada, na nossa caminhada na velhice com Deus. Então Abraão ele saiu com 75 anos, né, em busca de uma nova terra, de uma nova era, de um novo recomeço, enquanto a vida de alguns estão acabando. Com 75 anos a vida de Abraão estava começando. Então Abraão é considerado como o pai da fé, né? Pode ser que nessa jornada com Cristo Abraão deu uma vacilada, pode ser, né? Pode ser porque a Bíblia diz que Abraão não teve fé, né? Confiou na sua mulher Sara, né? Aleluia, glória a Deus, não esperou o tempo, mas, né, abraçou um projeto de Sara, né? Ali junto com Agar, todo mundo sabe da história. E quando ela compra a sua serva Agar e ela vê que a sua idade está aumentando, ela perdeu o costume das mulheres. E a Bíblia diz que ela faz aquela proposta ali. Abraão não consultou a Deus. Abraão não pediu a Deus, simplesmente Abraão, né, abraçou o projeto porque aquilo era aprazível aos seus olhos. É aquilo que podia ser uma esperança naquilo que ele estava há muito tempo esperando. Então, assim, quando Sara faz essa proposta para Abraão, né, Abraão simplesmente abraça o projeto, né, ele não ora para Deus. Mas quando acontece uma situação difícil na casa de Sara, que Sara, né, já tem tido Ismael, né, já tem tido Isaac, tem aquela confusão ali, né, dos meninos brigarem porque criança briga, criança tem, né, muitas vezes, né, eles vão, né, eles arengam, vão às tapas, e ali ela bota a sua serva, né, para fora, né, fala para Abraão, e Abraão disse, porém ela está nas tuas mãos, faz o que quiseres, né, e ali Agar está numa situação, né, que para onde para ir? Para onde vai? Né? Não tem recurso, não tem casa de família, naquela época não tinha emprego disponível, naquela época não tinha benefício, né? Como é que ela vai sair, né, da casa do seu senhor, expulsa pela sua senhora, porque não tem nenhum recurso? Mas a Bíblia diz que Deus, ele honra Agar, né? Agar chega ali no poço, se afasta do menino para não ver o menino morrer, porque quando Deus quer suprir a nossa necessidade, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, aleluia, a gente sai do lugar praticamente sem nada, crendo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, né? A gente vê que Abraão era um homem de muito recurso, Abraão era um homem, né, que tinha gados, vaca, era um homem rico, né? E simplesmente ele bota aquela mulher para fora com odre e com pão, né? E um saco de pão, né? Ele podia dar ovelhas, vacas, ele podia dar ouro, prata, e simplesmente ele não deu. Porque quando Deus quer suprir as nossas necessidades, quando Deus quer que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida, ele não deixa ninguém nos ajudar. Ele não deixa ninguém chegar. E quando ele
aleluia, usa alguém, é para o nome dele ser glorificado e exaltado. Então, o nome de Deus foi glorificado e exaltado na vida de Agar. Agar saiu sem destino, mas Deus marcou um encontro com Agar naquele lugar, né? Aleluia, e ela vê uma fonte, né? Onde estava tudo acabado, mas Deus abre os olhos espirituais de Agar e ela vê ali uma fonte, né? Que jorrou, que, aleluia, que levantou sua família, né? Que fez, aleluia, Ismael ali, né? Um grande flecheiro, né? Hoje em dia a gente vê a descendência de Ismael, uma descendência muito grande, bem maior do que a descendência de Isaac, né? A descendência de Ismael é maior do que a de Isaac, né? A gente vê aí a briga dos Oriente Médio, né? Contra Israel, né? Que é um problema que se instalou na casa de Abraão, na casa de Sara, e hoje, né, aleluia, repercute por muitas gerações por causa dessa briga que começou na casa de Sara, né? Mas a fé, né, ela nos confronta. A fé, ela sempre nos confronta, ela nos confronta de adversidade, ela nos confronta nos problemas, nas dificuldades. E quantas vezes a gente sente falta de fé, são ataques malignos, né? O inimigo não se agrada quando a gente chega em ambientes, né? Aleluia, que ali estão tomados por ele. O inimigo não se agrada quando a gente chega em ambiente que ilumina ambiente, né? Que eles ali tá as trevas, né? Ali tá as cegueiras espirituais. E a gente somos atacados espirituais e a gente pensa que Deus não vê, Deus não olha, parece que Deus está cego, né? Parece que Deus não vê, a gente começa a querer culpar o Senhor, né, por os ataques que a gente está passando, né? A gente começa a querer indagar a Deus como a gente tivesse essa responsabilidade, quando a gente tivesse esse tamanho despautério, né, de querer afrontar Deus, de achar que Jesus não está vendo, que Jesus não está observando, e a gente vê, né, pelo dom espiritual que Deus tem nos dado, que é um ataque maligno. O inimigo não quer que a gente prossiga naquilo que a gente está fazendo, né? A fé, ela é abalada, né, por alguns problemas de dificuldade que a gente tem enfrentado, mas a fé, ela não pode morrer. A gente tem que ter a fé para prosseguir. Jesus, ele disse assim no capítulo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus crê que Ele existe e é galardoador do que eu busco. Então, quem busca a Deus, né, tem que ter a fé e a esperança que Deus vai responder. Ah, irmão, mas está difícil, né? Faz tanto tempo que eu estou esperando, faz tanto tempo que eu estou buscando, faz tanto tempo que eu estou participando do conjunto, da campanha, do PROAT, do discipulado, da comissão. Faz tanto tempo que eu estou